Então vamos saber da análise da soja, oferecimento da Copavel. Gleidson, no ar. A vida no campo é feita de ciclos e a Copavel está presente em todas essas fases. Estar atento a todos os detalhes dessa jornada é o que garante uma colheita de alta produtividade. Copavel, a força que movimenta o agronegócio. Pois é, junto conosco está Carla Mendes, direto da redação do Notícias Agrícolas. Hoje o Vlamir está dando uma descansadinha, mas amanhã ele volta conosco. Carla, muito boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, João. Boa tarde a todos os amigos do Tempo e Dinheiro. Feliz ano novo para todos. Feliz ano de novos desafios. Vamos encarar, João. É isso aí. Essas meninas estão mais otimistas que eu. Mariana Aranha me jogou lá para cima e você também, com o ânimo lá para cima. Muito bom, Carla. Carla Mendes, vamos olhar o mercado da soja, que ele fechou muito bem o ano, né? Acima de $15. O que motivou esses preços altos, Carla? Pois é, João, pela primeira vez na história, a gente fecha aí a soja acima de $15 por bushel na Bolsa de Chicago, referência ainda principal para a formação dos preços aqui no Brasil, e ainda muito motivado pela questão climática. Até o final de 2022, João, há uma persistente seca na Argentina. O final de semana que passou foi de boas chuvas, claro que insuficiente para recuperar todo o estresse hídrico e toda a condição que se desenvolve ali de perda de potencial produtivo para a soja da Argentina e para o extremo sul do Brasil, ou para todo o estado do Rio Grande do Sul ali, né? É mais extenso o problema do que o extremo sul do Brasil. Então, ali, pelo menos todo o estado do Rio Grande do Sul. Então, nós temos esses problemas e esse ainda foi o principal vetor para os preços na última sessão de 2022, sexta-feira, dia 30 de dezembro. A Bolsa hoje de Chicago está fechada, os negócios serão retomados amanhã, a partir das 11h30 da manhã, horário de Brasília. Então, a questão climática ainda é o ponto central. Claro que a gente tem outros vetores também que a gente vai ter que olhar, mas é o principal combustível para esses ganhos e para esse fechamento histórico aí para os preços em Chicago, foi a questão climática. Bom, então, assim como você ouve muitos analistas, você tem uma perspectiva para a retomada dos negócios amanhã. O que esse pessoal está dizendo para você, Carlinhos? João, a gente realmente não tem uma evolução dos negócios nesse início de semana, nesse início de ano, porque é natural, né? A gente tem ali um processo do mercado entender as questões aqui do Brasil. Então, está todo mundo terminando de digerir o que vai acontecer. A gente ainda tem mais perguntas do que respostas, embora algumas já comecem a aparecer. Agora o dólar vale R$ 5,34, uma alta de 1,2%. A gente tem o Ibovespa despencando. E como é que vai ficar essa questão cambial versus o que vai acontecer na Argentina, em Chicago? A gente precisa lembrar que a movimentação do dólar frente ao real também impacta no andamento das cotações em Chicago. Então é isso que o mercado está tentando entender. Como é que os negócios serão retomados em Chicago com esse novo cenário que começa a se formar aqui no Brasil, principalmente diante da volatilidade do câmbio. Claro que esse dólar alto pode dar oportunidades de comercialização a uma safra que tem as suas vendas um pouco mais atrasadas em relação a outras, né? As safras anteriores. Então, sim, esse dólar pode dar alguma orientação importante, alguma oportunidade de venda para o produtor brasileiro, que estava mesmo guardando alguns volumes de negócios para realizar nesse mês de janeiro, em função justamente dessa possibilidade de câmbio volátil muito latente, e começamos assim se confirmando, né, todas aquelas especulações. Então, é isso que o mercado está observando. Um outro ponto importante, viramos o ano, já começamos a olhar para a safra 2023-24 dos americanos, João. A gente já começa a olhar para a questão climática dos Estados Unidos, porque os modelos climáticos sugerem que possamos ter um El Niño na sequência destes 3 anos de Laninha. E nós tínhamos a possibilidade, ou os modelos, quase todos eles mostravam uma neutralidade climática. E agora o El Niño começa a aparecer no radar. Então, atenção redobrada para o clima nos Estados Unidos e para a questão, claro, das definições de área,
que mercados vão subir mais, que mercados vão subir menos, como é que vão se desenhar ali as definições de área para os americanos na próxima safra. Esse é um outro ponto que também entra mais cedo no radar dos mercados em 2023. Mas, Carla, claro que a preocupação com as perdas do Rio Grande do Sul, com as perdas da Argentina já estão nos preços, e o que a gente vê é que a safra brasileira começa a ser colhida, e as chuvas foram muito benéficas para esta safra, à exceção do Rio Grande do Sul. Há uma expectativa de manutenção do preço ou o que você ouve dos analistas é uma tendência de baixa assim que a safra começar a andar, Carla? Tem essa possibilidade, João, essa tradicional barrigada das cotações para Chicago com a chegada da nova safra sul-americana. Nós temos uma safra no Brasil que será recorde, ela não será cheia, ela não alcançará a projeção inicial, né? Houve perda de potencial produtivo, não só no Rio Grande do Sul, mas locais do Paraná, de Santa Catarina, partes do Mato Grosso do Sul, partes do Goiás, partes de Minas, mas a gente está falando de uma safra recorde, e essa safra, ela tem um volume maior a ser comercializado em 2023, já que os negócios não evoluíram de forma tão pujante em relação a outras safras. Então, a gente tem muita soja para negociar agora. Então, sim, a gente pode ter uma barrigada na formação dos preços em Chicago, que pode ser, ou parte dessas perdas que a gente observa em Chicago, e eu não acredito que haverá uma despencada desses preços, segundo o que eu tenho ouvido aqui dos analistas e consultores de mercado, eles acreditam nessa manutenção de preços que remuneram bem, mas ainda assim a gente está falando de uma possibilidade de que essas baixas em Chicago sejam, pelo menos em partes, compensadas pelas questões cambiais. Um cálculo do analista de mercado Eduardo Vanin, da Agriinvest Commodities, mostra que a safra 22-23, João, ela teve uma média de custo de 40 a 45 sacas por hectare, com uma rentabilidade de algo entre 60 e 65 sacas. Essas foram também informações dadas pelo Eduardo Vanin, numa entrevista aqui no Notícias Agrícolas na última sexta-feira ao Guilherme Dorigatti. Então, a gente tem essa perspectiva ainda de renda do produtor brasileiro. Agora, que as margens seriam menores, isso já foi dito, isso já está na mesa, isso já está na conta do produtor desde que ele começou a plantar a safra 22-23. O que a gente diz aí é que diante dessas circunstâncias, pelo sim, pelo não, o produtor brasileiro tem que aprender a fazer hedge, a segurar o melhor preço, né? Com essa rentabilidade que a Carla está fazendo, o caminho natural é assegurar os preços, travar dólar, porque ninguém sabe do dia de amanhã. O fato que a gente sabe realmente é que a safra brasileira está indo muito bem. Eu quero mostrar para vocês o vídeo que nós recebemos hoje, lá de Mamborê, lá no oeste do Paraná, enviado pelo nosso amigo, o Sidney Fux, meu irmão Sidney Fux, lá de Mamborê. Roda o vídeo de Mamborê aí, Gleidson. Hoje, 2 de janeiro de 2023, mudança de chave. Teve seco os últimos 20 dias aí, ó. Começou o ano com uma benção. Olha que chuva boa. Mas isso é uma benção. Estava seco. Agora veio a tão esperada chuva. E viva 2023. Feliz ano novo para todos. Grande, Sidney. O Juliano Durigon também dizendo que no Paraná as lavouras foram muito judiadas, sol intenso demais, muitas perdas. Mas a gente sabe, né, que a soja ela é resistente, resiliente, e aí a gente pode ter uma grande produção. É isso que preocupa e a gente tem que alertar os produtores. Rapaz, se tá bom esse preço, põe no bolso. Lucro se põe no bolso, né, Carlinha? Isso. Com certeza, João. Essa safra, a 22-23, que é a maior safra da história, né, da sojicultura global, é a maior safra, né, que deverá ser colhida na produção global de soja da história, ela veio para lavrar esse ensinamento, né? A gente já sabia que a gente ia ter uma safra muito custosa, foi a safra mais cara da história para o produtor brasileiro, mas ele tem e vem tendo boas oportunidades de comercialização. Claro, né, que
ele está muito mais reticente, muito mais cauteloso, porque em outras safras, João, por não ter feito hedge ou por ter feito uma operação que não o permitia participar das altas, ele tomou aquele baque, vendeu, a soja subiu, ele não conseguiu participar da alta, enfim. Então, passou por isso mais uma afirmação, um atestado de que o hedge, o mercado de opções, as ferramentas são inúmeras e elas se adaptam aos diferentes perfis de produtor que a gente tem no Brasil. Então, hoje já não tem mais um produtor que não tenha uma ferramenta disponível para fazer essa estratégia. As operações, elas se personalizam, elas têm de ser estruturadas, elas têm que combinar, né, João, e garantir o casamento das moedas. Por quê? Porque a gente ainda vai falar de dólar alto, que ótimo para vender soja, que ótimo para vender milho, estamos exportando milho para os chineses, fechamos 2022 com excelente presente, e esse esforço, né, do governo brasileiro, o Ministério da Agricultura trabalhou 8 anos em cima desses acordos, dessa costura desse acordo para mandar milho para os chineses, mas a gente está falando de importar insumos e a gente vai importar fertilizantes com dólar de 5,30, 5,30 e quanto agora? 5,34. Né? Então, esses cálculos precisam ser feitos. Vai fazer sua operação de hedge, vai fazer sua operação qualquer que seja, casamento de moedas, vende em dólar, compra em dólar, compra em reais, vende em reais. E assim a gente vai. É só adaptar para cada realidade, para cada gestão, essas ferramentas que estão disponíveis no mercado. Né? Muito bem lembrado, Carlinha. Bom, vamos ficar atento ao mercado, vamos ficar atento ao Notícias Agrícolas. Daqui a pouco a Carla vai traduzir em letrinhas tudo o que ela falou para a gente e atualizar as informações para que os produtores sejam os mais bem informados do meu Brasil. Carla Mendes, muito obrigado pela sua participação por hoje. Conto sempre com você e vamos em frente. Obrigada, João. Só antes da gente terminar, eu quero chamar a atenção para amanhã termos redobrado a atenção sobre os mercados de milho e trigo, porque começou a valer ontem um cancelamento, né? Foi oficializado um cancelamento da cobertura de guerra pelas seguradoras para os navios lá nos portos da Ucrânia, os 3 portos do país que fazem parte daquele acordo ONU, Rússia, ONU, Ucrânia, para garantir a exportação de produtos agropecuários. Isso é muito sério, isso pode mexer bastante com os mercados de milho e trigo e, claro, levar a soja na carona, alguns óleos vegetais, porque é dali que sai um percentual enorme de óleo de girassol para o mundo todo. Então, amanhã vamos redobrar a atenção sobre esses 2 mercados também, João. Ok, daqui a pouco o Marcelo Debaco, da Debaco Corretora, vai estar conosco ao vivo explicando essa suspensão das exportações aí da Ucrânia pelo Mar Negro. Então tá, Carla, muito bem lembrado, muito obrigado mais uma vez. Obrigada, João. E vamos em frente.